matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esta videoaula. Nela, vou continuar trabalhando trigonometria no círculo, porém agora eu peguei uma questão um pouco mais elaborada, uma questão que caiu no ITA de São Paulo, que ela aborda o tema trigonometria no círculo, né, a senoide, porém isso vem aqui no expoente. A questão diz o seguinte: sejam f e g duas funções definidas por f de x igual raiz quadrada de 2 elevado a 3 seno de x menos 1 e g de x igual 1 meio elevado a 3 seno de x ao quadrado menos 1, com x pertencendo aos números reais. A soma do valor mínimo de f com o valor mínimo de g é igual a quanto? Olha, é uma questão bacana, ela envolve uma série de habilidades. A primeira delas, você saber definir o seno dos ângulos aí. Segunda, você saber lidar com funções exponenciais, uma vez que nós temos aí a radiciação, nós temos aí frações elevados a expoentes, né? Então, eu vou fazer uma resolução procurando detalhar bastante para você, porque ela é uma questão muito interessante. E aqui, numa questão só, você treina várias habilidades. Se você quiser parar o vídeo aí e resolver a questão, depois voltar e conferir, tudo ok. Voltando à questão, eu vou resolver em duas etapas. A primeira delas, eu vou montar o gráfico da função f de x e vamos procurar o ponto mínimo dessa função primeiro, para depois a gente fazer isso com a função g. Voltando aí ao início, ao círculo trigonométrico, a gente sabe que no círculo trigonométrico, o eixo x, o eixo y, a gente tem uns ângulos que a gente utiliza mais, que são os ângulos de 0 graus, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Não quer dizer que a gente não utilize os outros, mas é mais comum a gente utilizar para a construção da senoide, da cossenoide, esses ângulos. Por que isso? Porque eles nos dão o máximo e o mínimo da função, uma vez que aqui tem o valor máximo do seno, seno subindo e descendo. Então, quando ele sobe mais, ele chega aqui no π sobre 2. Quando ele desce mais, ele chega aqui no 3π sobre 2. Por essa razão, a gente utiliza mais esses ângulos. Não quer dizer que sejam somente, mas são os mais utilizados. Então, para a construção do gráfico, nós vamos começar analisando o ângulo 0. 0 tem seno igual a quanto? Seno subindo e descendo. Então, no 0, você pode observar que não houve deslocamento nem para cima nem para baixo. Ele está exatamente no centro da circunferência. Por isso que o seno de 0 é 0. Então, nós vamos refazer a função aqui f de 0, substituindo o valor de x aqui por 0, né? Nós estamos partindo daqui, olha, é igual a raiz quadrada de 2 elevado a 3 senos de 0 menos 1. Por quê? Porque era seno de x. Como eu substituí o x por 0, seno de 0. E quanto que é o seno de 0? O seno de 0 é 0, não houve deslocamento nem para cima nem para baixo. Por isso aqui, ó, 3 vezes 0, que é o seno de 0, menos 1. 3 vezes 0, 0. 0 menos 1 igual a menos 1. E quando nós temos um número elevado a um expoente negativo, nós invertemos a base. É uma das propriedades da potenciação. Expoente negativo, inverte-se a base. O que era raiz de 2 sobre 1 vai ficar 1 sobre raiz de 2. Então, esse é o valor do f de 0. É o valor que eu vou pôr aqui no eixo y. Vou agora procurar o próximo aqui, que é π sobre 2. Olha, eu estou girando. π sobre 2. π sobre 2 tem seno valendo quanto? Tem seno valendo 1. Um raio para cima, um raio positivo. Seno subindo e descendo. Subiu um raio inteiro, então eu utilizo 1 para o seno de π sobre 2. E vou fazer a função para o π sobre 2, que é igual a raiz quadrada de 2 elevada a 3 senos de π sobre 2 menos 1. Seno de π sobre 2 a gente já viu que é 1. Então, 3 vezes 1 menos 1. 3 vezes 1, 3 menos 1, 2. Raiz quadrada de 2 elevada ao quadrado, raiz quadrada de 4, que são 2. Então, vou aqui subir, pontilhando até a altura 2, porque o f de x, o y, deu 2. E vou começar a construir aqui a senoide. Embora eu não tenha certeza da curvatura dela, porque ela tem um expoente, ela é uma função ao mesmo tempo trigonométrica e
exponencial, mas é certeza absoluta de que o máximo dela é aqui, olha. Prosseguindo aí, eu vou dar mais um quarto de giro para frente, vou chegar aqui no π, né, olha, π sobre 2, π, e quanto que é o seno de π? Por estar no centro, o seno de π é zero, 3 vezes zero, 0 menos 1, raiz quadrada de 2 elevado a menos 1, vai ser 1 sobre raiz quadrada de 2. Expoente negativo, inverte-se a base, é como se tivesse 1 aqui embaixo, a gente inverteu, ficou 1 sobre raiz quadrada de 2. Então, novamente, está na altura raiz quadrada de 2. Vou dar mais um quarto de círculo de giro aqui, vai chegar em 3π sobre 2. E quanto que é o seno de 3π sobre 2? Seno subindo e descendo. Então, desceu um raio negativo, um raio para baixo, um raio negativo, que eu vou substituir aqui, que vai ficar 3 vezes menos 1 de novo, que já estava lá, então vai ficar raiz quadrada de 2 elevada a menos 3 menos 1. Menos 3 com menos 1, menos 4. E quanto que é raiz quadrada de 2 elevada a menos 4? Ora, se fosse raiz quadrada de 2 elevada à quarta potência, seria raiz quadrada de 16, que é 4. Como tem um expoente negativo, a gente inverte a base, vai ficar 1/4. Então, 1/4, porque 2 à quarta potência, 16, como está no denominador, em função de ser expoente negativo, fica 1/4. E aí vou construir mais um pedacinho da minha senoide. Agora, analisando aí 2π, que é onde completa a volta, a gente vai ter f de 2π igual raiz quadrada de 2 elevada a 3 vezes seno de 2π menos 1. E quanto que é o seno de 2π? Seno subindo e descendo. Subiu? Não. Desceu? Não. Está no centro. Então, o seno de 2π é 0. Então, 3 vezes 0, que é 0 menos 1, que termina em menos 1. Expoente negativo, inverte-se a base. 1 sobre raiz de 2. Então, aqui eu encerrei a minha senoide, que tem um valor mínimo possível de ser determinado. Qual foi o mínimo que essa senoide atingiu? O valor mínimo foi 1/4. O ponto mínimo dela em relação ao eixo y, o mínimo dessa senoide foi 1/4. Beleza? Terminou aqui a primeira parte, então vamos agora analisar a função g. Vou só anotar esses senos aqui para a gente tirar esse círculo, né? Abrir um espaço maior. Então, o seno de 0 é 0, o seno de π sobre 2 a gente já viu que é 1, o seno de π a gente já viu que é 0, e o seno de 3π sobre 2 é menos 1, e o seno de 2π não subiu, não desceu, está no centro, é 0. Analisando essa função, construindo o gráfico referente a ela, eu vou ter, analisando 0 graus aqui, olha, quanto que é o seno de 0? 0. Então, veio aqui e substituo por 0. Então, vai ser g de 0 é igual a 1 meio elevado a 3 vezes seno de 0 ao quadrado menos 1. Seno de 0 é quanto? É 0. Então, 0 ao quadrado é 0. Menos 1, menos 1. 1 meio elevado a menos 1. Invertemos, vai ficar 2. Então, esse ponto vai estar na altura 2 do eixo y, porque g de x deu 2. G de x ou y é a mesma coisa. Agora vamos analisar o próximo, que é π sobre 2. Π sobre 2 tem seno igual a 1. Então, substituindo lá, vai ficar g de π sobre 2 igual a 1 meio elevado a 3 vezes seno de π sobre 2, que é 1 elevado ao quadrado. Continua 1 vezes 3, 3. 3 menos 1, 2. 1 meio elevado ao quadrado, 1/4. Então, vou subir aqui até a altura 1/4 e vou construir parte a parte a minha senoide, ó. Agora, analisando aí o π, que é o próximo, quanto que é o seno de π? 0. Então, vou colocar 0 aqui, que ao quadrado vai continuar 0, e 3 vezes 0, 0, menos 1 mesmo. E todo número elevado a expoente negativo, a gente inverte a base. O que era 1 sobre 2 vai ficar 2 sobre 1, ou seja, 2 inteiros. Então, vamos lá. Vou fazer mais uma parte da minha senoide. Agora, analisando 3π sobre 2, vai ficar g de 3π sobre 2 é igual a 1 meio elevado a 3 senos de 3π sobre 2 ao quadrado. Quanto que é seno de 3π sobre 2? Olha, é menos 1. Então, substituo isso que está dentro do parêntese por menos 1. E menos 1 ao quadrado vira mais 1. E 3 vezes 1, 3.
tira 1, sobra 2. E 1 meio elevado ao quadrado, 1 quarto. Então, construí mais uma parte da minha senoide. E agora a última parte. Vou analisar 2π. O seno de 2π é quanto? Seno de 2π a gente já viu que é 0. Então, no lugar de seno de 2π vem o 0. E quanto que é 0 ao quadrado? 0 mesmo. E 3 vezes 0? 0. 0 menos 1, menos 1. 1 meio elevado a menos 1 vai dar 2. Agora, construindo a última parte da senoide, ela vai subir novamente para a altura 2. E observe que interessante, por que essa senoide não tomou o formato das demais? Porque ela é uma senoide exponencial e, além de ser exponencial, esse expoente ainda está elevado ao quadrado. Então, no momento que ela viria, faria a volta lá embaixo, já teria uma forma diferente das demais, uma vez que ela é exponencial, ela ainda inverte esse vértice aqui, né? Então, ela é muito interessante, é uma questão bastante complexa, mas eu espero que você tenha entendido. Olha, agora pede para a gente somar o ponto mínimo das duas funções. Nesse caso, também o ponto mínimo é 1 quarto, né? A parte mais baixa que ela atingiu foi 1 quarto. Então, eu vou agora mencionar a solução. O que é a solução? É a soma dos pontos mínimos das duas funções, ou seja, 1 quarto mais 1 quarto. 1 quarto mais 1 quarto, 2 quartos, simplificando numerador e denominador por 2, vai dar 1 meio. Então, a solução dessa equação é 1 meio. Voltando ao enunciado dela, a alternativa correta é a alternativa C. Espero que você tenha compreendido, que você, como eu, goste de matemática. É uma questão muito bacana, a gente pode aplicar aí nossos conhecimentos matemáticos e é muito bom quando a gente consegue chegar a um resultado, não é mesmo? Então, eu aproveito a oportunidade para te convidar para ouvir a paródia que a gente fez na sala de aula, eu e meus alunos, sobre trigonometria. É uma ótima oportunidade de você fixar as propriedades matemáticas utilizadas nas funções trigonométricas, ok? Um abraço e bons estudos! Se você quiser, vou te ensinar de um jeito diferente. Vem comigo, vem cantar. Se liga na letra trigonometria prática. Vamos memorizar. Primeiro vamos no si.